Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de biologia? Bom, meu nome é Marcondes Félix e eu sou professor de biologia. E eu convido vocês a biologiar comigo. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos básicos de genética. E para a gente estudar genética, nós precisamos entender os conceitos que estão dentro dessa genética. O primeiro conceito que a gente vai entender é o que a gente chama de DNA. Já estudamos isso anteriormente e a gente sabe que o DNA é aquela molécula que guarda as nossas informações genéticas. Ele é formado de dupla fita e de bases nitrogenadas, ok? Bom, o DNA, ele está onde? Ele está no cromossomo, né? Então, o que é um cromossomo? Cromossomo são estruturas, né, condensadas que se formam, ficam condensadas no momento em que a célula começa a divisão celular e nessa forma condensada ele guarda as informações genéticas que nós temos, né, que são passadas para os nossos descendentes. Então o cromossomo é uma sequência de DNA bem condensado, tá? Bom, existem cromossomos que eles são iguais. O que são cromossomos iguais? São chamados de cromossomos homólogos. O ser humano, ele tem 46 cromossomos. 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Desses 46 ou 23 pares, 22 são comuns ao homem e à mulher, ok? E um par é o que vai determinar o sexo do indivíduo, que são chamados de cromossomos sexuais. Tá? Então, aí a gente já faz um conceito aí para a gente entender que nós temos os autossomos e os cromossomos. Autossomos seriam os cromossomos autossômicos, que são todos os cromossomos que não estão ligados aos cromossomos sexuais. E existe o cromossomo sexual, que é o X e o Y, que vai definir o sexo. Tá? No momento da fecundação, se o cromossomo X fecundar o óvulo X, nós temos aí o sexo feminino. Lembrando que o óvulo feminino ele vai ser sempre XX. O espermatozoide que ele vai se dividir em X ou em Y. Se o espermatozoide Y fecundar o óvulo X, aí nós vamos ter um sexo masculino. Ok? Bom, então falamos de cromossomos homólogos, que são cromossomos iguais, né? São iguais em termos de estruturas, tá? Falamos que nós temos 46 cromossomos no indivíduo da espécie humana ou 23 pares desses cromossomos. Falamos dos cromossomos chamados de autossômicos, né? Ou autossomos, que são aqueles cromossomos que não têm nada a ver com os cromossomos sexuais. Vamos entender o conceito de genes. O que é genes? Bom, toda vez que a gente fala de uma característica, a gente está se referindo aos genes. Então, a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, o peso, tudo isso está relacionado na nossa sequência de DNA, tá? Que são os genes. Ou seja, a sequência de DNA que vai formar uma proteína que vai dar uma característica ao indivíduo, ok? Então, genes seriam essa sequência de DNA que codificam uma proteína, vamos dizer assim. Bom, aonde esse genes vai estar? Ele vai estar num local do cromossomo que é chamado de locus. Locus genes, ou seja, local aonde o genes vai estar, onde ele vai se encontrar, tá? Entenda uma coisa. Quando a gente fala alelos, quando eu falo de alelos é como se fosse uma característica. Vamos lá. Cor dos olhos verdes, cor dos olhos castanhos. Eu tenho um cromossomo com um alelo para a cor verde e um cromossomo idêntico no mesmo local, um alelo para a cor castanha. O que vai definir é a probabilidade na toda essa estrutura da genética, ok? Então, alelos seriam o quê? Seriam formas alternativas de um genes. Bom, entenda uma coisa muito importante na questão de características. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê as características genéticas que ela trouxe, né? Nem sempre. Quando a gente fala de genótipo, eu estou me referindo às características que vieram com esta pessoa, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem os olhos verdes. O genótipo dele foi característico para a cor verde dos olhos. Toda característica que o indivíduo carrega com suas informações genéticas,
eu chamo de genótipo. Define a característica do indivíduo. Agora vamos imaginar Maria. Maria nasceu com cabelo castanho, mas Maria queria ficar loira. Então observe o exemplo. Maria tem o genótipo de cabelo castanho. Maria foi ao cabeleireiro e tingiu o cabelo para loiro. Maria continua a ter a característica dela genética, que são os cabelos castanhos. Só que na hora que eu olho para Maria, eu vejo uma característica modificada com o meio. A essa característica que foi modificada no meio, eu chamo de fenótipo. Vamos entender melhor então. Genótipo são as características que nós carregamos dos nossos antepassados. São as nossas informações puras, aquelas que são identificadas, muitas das vezes quando olhamos, tá? Mas nem sempre dessa forma, que a gente olha o cabelo loiro e a gente não diz que é genótipo, ok? E fenótipo é a característica mudada com o meio. Então, eu nasci sem cicatriz, mas no tempo da minha vida eu fui adquirindo cicatrizes. Essas cicatrizes são chamadas de fenótipos. Então, fenótipo são as características genéticas mais o meio. Beleza? Bom, vamos entender dois conceitos importantes. Heterozigoto e homozigoto. Quando a gente fala, por exemplo, de uma característica genética, geralmente a gente vai usar letras para definir essas características. Então vamos entender, por exemplo, que nós temos os indivíduos albinos, que são aqueles indivíduos que não podem pegar sol, têm a pele muito clara, né? O que leva essa pessoa a ser albina? É uma deficiência de uma proteína chamada de melanina. As pessoas albinas, elas não têm a produção dessa proteína. As pessoas que não são albinas têm a produção para proteína. Então, por exemplo, eu não sou albino. Então, o que caracteriza a minha estrutura é a presença da proteína que produz melanina para a minha pele. Bom, se eu pegar esta característica genética, eu vou dizer que eu sou heterozigótico. Por quê? Porque eu tenho a característica para a cor, para a produção da proteína, e eu posso ter a outra característica para a ausência desta proteína, que seria o fator da melanina, né? Então eu chamo esse indivíduo de heterozigótico. Vamos chamar de azão a característica para a produção de proteína e azinho a característica para a não produção de proteína. Então o indivíduo heterozigótico seria azão, azinho. Produção de proteína, azão, e não produção de proteína, azinho. Mas existe o caso da pessoa que é albina. Para ela ser albina, se o azinho representa a não produção de proteína, ele também pode ser um indivíduo chamado de homozigótico. Por quê? Ele vai ter azinho. Ou seja, as duas informações genéticas são para não produção da proteína melanina. Então, o indivíduo heterozigótico é aquele que vai ter as duas características, sendo que uma vai mandar mais do que a outra. Tá? E o indivíduo homozigótico é aquele que vai ter a característica sempre definida por um tipo só. Tá? Observe também que eu posso ter um indivíduo azão. Ele vai ser homozigótico. Por quê? É a mesma característica, produção de proteína. Tá? Heterozigótico é quando tem uma diferente da outra. Então, azinho é heterozigótico. Agora, homozigótico, azinho ou azão. Perfeito? Bom, dominância e recessividade. Quando a gente falou azinho, a gente tem que entender que o indivíduo que é azinho, para a característica melanina, que a gente está falando dela, melanina, azão, produção de melanina. Azinho, não produção de melanina. Então, se o indivíduo ele não é albino, ele é azinho ou azão, correto? Então, a dominância aí é o caráter que comanda. Azinho, característica dominante. O azinho ali é o recessivo, é aquele que só vai comandar na presença de outro azinho, ok? Então, observem e vamos voltar a isso. Dominância e recessividade. Dominância é o genes que domina, é aquele que ele vai mandar na característica. A pessoa tem olho azul, olhos azuis. Olhos azuis é uma característica dominante, azão. Olhos castanhos é uma característica recessiva. Se ele apresentou olho azul,
a característica dominante é olho azul. E o azinho castanho é recessivo. Aí, probabilidades 1000 na genética que funciona dessa forma. A gente vai entender essas continhas depois em outro vídeo. Para terminar, vocês poderiam dizer assim, poxa, Marcondes, mas o tipo sanguíneo, ele tem tipo sanguíneo AB. Então eu tenho tipo A, tipo B, tipo O, tipo AB. Poxa, se eu tenho tipo sanguíneo AB, as duas características aí se manifestaram. Ou seja, o indivíduo AB, ele possui uma codominância, tá? Então a codominância, ó, dominância, o azão manda. Recessividade, o azinho que sobe na presença de outro azinho que vai mandar. E codominância é quando eu tenho as duas características juntas. Então o tipo AB é um exemplo de codominância genética. Ok? Então, nessa aula, a gente falou dos conceitos básicos de genética e que a gente precisa para estudar a própria genética no futuro. Bom, se curtiu, deixa um like aí no vídeo e dá um ok, ok? E se inscreve no canal também, que é bom pra gente, tá? Eu sou o professor Marcondes Félix e nós falamos de biologia. Vamos biologiar?